Como me aposentei aos 35 anos? Esse é o tema do vídeo de hoje, mas primeiramente, bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. Eu sou o André Janeiro Dias e tenho 39 anos e eu me aposentei aos 35 anos e eu vou te explicar tudo que eu fiz passo a passo, como é que eu acertei a minha vida, eu que já dei muita cabeçada também, tá certo? Mas eu vou te explicar aqui como um guia prático, o que eu fiz para me aposentar aos 35 anos. Mas antes de mais nada, aperte o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, não custa nada e manter este canal gratuito para você é a minha missão de vida, tá certo? Bom, aperta o botãozinho de curtir, vai me ajudar a manter esse canal gratuito para você. Bom, primeiro passo, história triste. Aos 18 anos comecei a minha vida, né, no trabalho, enfim, era telemarketing, pagava a minha faculdade, ganhava pouco, sobrava pouco também, mas enfim, tive aí um bom direcionamento, né, estudar, pensar em ser alguém, porque eu tinha que investir para crescer na minha carreira, tá certo? É isso que eu falo sempre para os mais jovens, invistam em conhecimento no começo da vida de vocês, para que vocês possam lá na frente subir degraus, e foi isso que eu fiz e fiz da forma correta. Mas, vamos lá. Ao passar dos anos, entrei como estagiário em uma grande instituição financeira, fiquei bons anos nessa empresa do segmento financeiro, comecei a ganhar mais dinheiro. O grande problema, que eu falo que eu dei algumas cabeçadas na minha vida, é que eu ganhava bem, mas eu gastava muito bem também. E não sobrava, e por muitos meses eu acabei ficando endividado, como muitos de vocês. Então eu ia no banco, pegava um crédito consignado, achava que ia pagar a qualquer momento, ia para as festas, pegava um empréstimo aqui, um empréstimo ali, tá certo? E essa bola de neve foi crescendo, crescendo. Quando eu vi a minha situação, eu estava bem endividado e pagando muitos juros para o banco. Bom, aí eu resolvi mudar a minha vida. O que eu fiz? Resolvi sentar e planilhar tudo o que estava acontecendo com a minha vida. Pô, André, você ganha bem, cara. Não faz sentido você estar tão endividado. Bom, aí eu falei, mas o porquê eu estou tão endividado? Fui planilhar ali as minhas contas, eu não fazia isso, tá certo? E aí eu comecei a entender o que está acontecendo com a minha situação financeira. Coloquei todas as minhas receitas que eu ganhava, salário, premiações, e coloquei do outro lado todas as minhas despesas. Até mesmo um chiclete que eu comprei na padaria, eu coloquei ali para entender o que estava acontecendo. E aí, fato é que rapidamente eu localizei o maior problema. Eu estava gastando muito em festas, finais de semana, comendo fora, pedindo comida via delivery, e isso tudo estava criando um grande buraco na minha situação financeira. E aí eu tomei uma decisão, vou começar a economizar aqui. Agora, fiquei 100% preso em casa? Não. Mas se eu saía sexta, sábado, domingo, comecei a sair ou sexta, ou sábado, ou domingo, até começar a me arrumar financeiramente, comecei a cozinhar mais em casa, evitando pedidos de delivery, que a gente sabe que é caro. Então eu comecei a estruturar uma situação que eu pudesse fazer com que a minha receita superasse a minha despesa e aos poucos eu fosse saindo das dívidas. E um dos passos que eu fiz foi ligar para o meu gerente do banco e falar, olha, é o seguinte, eu quero negociar minha dívida com você, mas o que você pode fazer por mim? Esse cartão de crédito está muito alto, estou pagando muitos juros para vocês, o que a gente pode fazer? E claro, todo banco quer receber o dinheiro. E aí vi uma boa negociação, consegui um bom corte de juros e consegui sair aos poucos da minha dívida em poucos meses. Agora, algo que mudou a minha vida foi definir metas e objetivo. O que são metas e objetivo? Imagine que você quer viajar para a Disney, é o seu objetivo. Agora, você vai ter que criar metas para que você possa, de pouco em pouco, alcançar o seu objetivo. Então, André, eu tenho uma meta de juntar R$200 por mês. E eu creio que em 3 anos eu consiga investir nesse dinheirinho, deixar os juros compostos trabalhando, já consiga ir para a Disney. Então, os R$200 por mês se tornam a sua meta e o seu objetivo final é ir para a Disney. O meu objetivo final era me aposentar o mais cedo possível. Então eu coloquei como grande desafio me aposentar 10 anos para frente. Eu falei, olha, se eu conseguir juntar X reais por mês, eu vou conseguir daqui 10 anos ter o dinheiro suficiente que vão me gerar dividendos para cobrir o meu custo mensal. E eu estarei então aposentado. Mas eu consegui até alguns anos antes me aposentar. Claro, contei também com a sorte, né? A sorte também tem que estar presente na nossa vida. Algumas operações que eu fiz de investimentos foram muito bem, eu também comecei a ganhar melhor no meu emprego, isso tudo ajudou a que eu tivesse aí sucesso na questão de me aposentar mais cedo. Mas eu sempre tive como meta na minha vida gastar menos do que eu ganho, porque se você antecipar os sonhos,
realmente você não vai conseguir se aposentar. E quais foram os investimentos que eu fiz então, quando eu saí da minha dívida, contei toda a história para vocês e comecei a investir? Qual foi o primeiro passo que eu fiz, tá certo? Eu montei primeiro um plano para reserva de emergência, que é o que eu falo para vocês, é muito importante. Então, 6 meses do meu custo, eu já sabia qual era o meu custo ali, estava na minha reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Bateu o carro, perdeu o emprego, tá certo? É dali que você vai utilizar esse dinheiro. Não adianta você concentrar o seu dinheiro 100% em ações no começo, porque caso você tenha uma dor de barriga, você vai vender as ações, vai passar maus bocados, tá certo? Bom, então, uma dica para vocês. Hoje uma reserva de emergência pode estar em quais investimentos? Pode estar num Tesouro Selic, onde você vai emprestar o seu dinheiro para o governo, ou também pode estar aí num CDB de liquidez diária, com um resgate imediato, onde você vai emprestar o seu dinheiro para os bancos, tá certo? Ambos os produtos são bem seguros. E após montar minha reserva de emergência, eu comecei a dar os primeiros passos ali na renda variável. Sim, estudei e entendi que a renda variável poderia turbinar os meus investimentos de forma muito mais rápida até do que a renda fixa. Mas eu comecei devagar, cerca de 80% deixei em renda fixa, sendo que 20% deixei em renda variável, cerca de 10% em ações, 10% em fundos imobiliários. E aos poucos eu fui aumentando os meus investimentos. Mas quais foram as 5 primeiras ações que eu montei a minha carteira e dali para frente fui em frente? A minha primeira ação foi a Petrobras, tá certo? Mas é uma empresa commodity, é uma empresa com grandes restrições. Mas como era uma empresa muito falada, todo mundo gostava da Petrobras, onde eu trabalhava, acabei comprando um pouquinho. Mas as principais posições que eu tinha era em seguradora, Porto Seguro, saneamento, a Sanepar, telefonia a Vivo, elétrica Taesa e o Banco do Brasil. Então essa foi minha primeira carteira de investimentos, comecei devagarzinho na renda variável. Agora, quem me acompanha hoje sabe que eu diversifico minha carteira da seguinte forma. 30% dos meus investimentos estão lá nos Estados Unidos, em REITs, ETFs e ações. Considero o mercado americano sim uma grande oportunidade e acredito que o dólar abaixo de R$5 é uma grande oportunidade para começar a investir no exterior. Bom, seguindo aqui, 25% do meu dinheiro hoje está em fundos imobiliários, que me ajudam a obter aluguéis mensais. E geralmente eu pego esses aluguéis mensais para pagar até mesmo o meu aluguel. Eu não tenho casa própria ainda, eu moro de aluguel, porque neste momento, né, enfim, me aposentei, moro onde eu quero, que é Balneário Camboriú, Santa Catarina, do lado da praia, porém, ainda pode ser que eu queira mudar para um outro estado. Estou constituindo família agora, sou novo ainda com 39 anos, então ainda não comprei minha casa própria, meus fundos imobiliários garantem 100% dos meus aluguéis e os meus custos fixos em casa, tá? 20% das minhas ações estão aqui no Brasil e recebo dividendos também através das ações no Brasil, 20% está em renda fixa, que também me pagam bons dividendos mensais, e 5% está em outros produtos, que aí eu aposto em maior crescimento, como moedas digitais, por exemplo. Tá certo? Mas fato é que hoje eu moro onde eu quero, eu trabalho para quem eu quero e eu escolho acordar até mesmo a hora que eu quero. Não preciso mais dar satisfação para o meu chefe. Mas tudo isso veio através da história que eu contei para vocês. Dei cabeçada, tive que me policiar quanto aos meus gastos, tive que montar uma organização financeira e investir o meu dinheiro de forma correta, sem antecipar sonhos. É a grande dica que eu dou pra você, tá certo? Mas é isso aí, se você gostou desse vídeo, aperta aqui o botãozinho de curtir, comenta aqui embaixo comigo qual a sua projeção aí, qual a sua meta, quais são os seus objetivos. Compartilha aqui comigo, um grande abraço pra você e até a próxima.